No dia 9 de fevereiro, o Alzirão, né? Esse nome, eu vou te falar, tem alguém com 5% das cotas, por favor, convoque uma assembleia desse fundo, não para destituir a gestão, nada disso, mas para mudar esse nome, de Aliança Trans Renda Imobiliária para Alzirão. Esse é o verdadeiro nome do fundo. O AELS R11, que é administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Aliança, e que tem 118.293 cotistas, anunciou que o fundo comprou 2 imóveis locados para Decathlon e Cobasi. Um deles tem a Cobasi como inquilino também. Então, o fundo comprou 2 imóveis que são locados para Decathlon e Cobasi em São Paulo e em Joinville, que fica em Santa Catarina. Olha, parênteses aqui. Só hoje, ontem, na verdade, eu me dei conta que Joinville é com 2 L's. Cheguei a achar que o pessoal do BTG e da Aliança tinha errado o fato relevante. E aí fui pesquisar no Google. Então, Joinville e com 2 L's, né? Então, o fundo comprou 2 imóveis, São Paulo, na Raposo Tavares, e em Joinville, que fica em Santa Catarina, pelo total de 49 milhões de reais. O vendedor é um fundo imobiliário, que é o FIA HBC Renda Urbana, o HBC R11. Mais um caso daqueles fundos que tem assembleia convocada para vender todos os ativos, tá? Igual o Zirão, com dinheiro no bolso, foi lá e abocanhou uma parte dos ativos do fundo. O imóvel de São Paulo, que fica na rodovia Raposo Tavares, foi comprado pelo HBCR, que é o fundo vendedor, né, em dezembro de 2020, numa operação de sale and leaseback, ou seja, já estava lá, já era da Decathlon, ela já ocupava, e aí ela vendeu e ficou lá como inquilina. Então foi comprado em dezembro de 2020, numa operação de sale and leaseback, com um contrato atípico de 30 anos, corrigido pelo IPCA. E a multa é igual a todos os aluguéis a vencer nos primeiros 10 anos. Então, vamos lá. O contrato tem... Vamos lá. O contrato tem 30 anos. O inquilino está dizendo, cara, esse endereço é muito importante para mim, eu quero garantir ele por 30 anos. Mas ele não tem a tipicidade, aquela questão da multa antecipar tudo até o vencimento num contrato de 30 anos. Não seria razoável para o lado de cá, né, para o lado do inquilino. Então, se nos primeiros 10 anos ele quiser desistir, ele tem que pagar tudo até o final dos 10 anos. Depois disso, é como se fosse uma renovação automática por mais 20 anos, com uma multa que não leva a um desequilíbrio do contrato. Então, ele é atípico, funciona igual a um atípico nos primeiros 10 anos, depois ainda tem 20 anos de contrato, mas aí a multa é diferente, não é o total dos contratos do total dos aluguéis que vencem. O que mais? Em dezembro de 2021, uma parte desse imóvel foi alugado para a Cobasi, num contrato típico, pelo prazo de 15 anos e corrigido por IPCA. Por esse imóvel, o Alzirão pagou 34 milhões e meio, e ele gera um cap rate de 9,3% ao ano. Então pega lá o valor do aluguel mensal, multiplica por 12, divide por 34 milhões e meio, vai dar 9,3% ao ano de rentabilidade que a locação gera em relação ao preço pago. Já o imóvel de Joinville, em Santa Catarina, tem um contrato atípico também de 30 anos, corrigido pelo IPCA, multa igual a todos os aluguéis a vencer nos primeiros 10 anos. Por esse imóvel, o Alzirão vai pagar 14 milhões e meio e também o preço gera o mesmo cap rate de 9,3% ao ano. Os 2 imóveis possuem uma área de terreno para expansão, isso é super importante, vai ficar bem claro na entrevista com o Fábio. Não deve ter impacto na distribuição de rendimentos, e a operação ainda está pendente de condições precedentes, então ela não está sacramentada, tá? O que tem aí é um memorando de entendimentos, a coisa está bem adiantada, mas não está 100% fechado. Como o vendedor é um fundo imobiliário, isso geralmente acelera a transação. Então, a operação interessante, né? Compra de 2 imóveis. E aí eu vou bater um papo com o Fábio, eu e você vamos bater um papo com o Fábio, que foi gravado ontem, e como sempre, vamos aprender mais sobre a operação, mas vamos aprender sobre o mercado. E tem lá uma alfinetada que eu dou em boa parte dos investidores e investidoras por aí,
que eu acho que vai ser uma boa reflexão também para todos nós. Vamos acompanhar? Fábio Carvalho de volta aos fatos relevantes. Depois passa uns tempos aí em silêncio, né, captando recursos, aí depois com o bolso cheio começa a fazer aquisições e aparece no fatos relevantes. Sempre bem-vindo, viu, Fábio? Obrigado. Imagina, obrigado você. Estamos aí. E é isso, né? Alocando recursos, uma compra agora de 49 milhões, dinheiro que estava ainda em caixa do fundo, sim, vindo da última emissão. Sim, é isso. A gente tinha saído da última emissão e da venda do Clariant, né? Aquela venda do imóvel no meio do ano passado. O fundo entrou o ano agora com 220 milhões de caixa, mais ou menos. Fizemos a alocação do BTS do POM, né? Aquele prédio daquele BTS com 13 anos ainda de contrato da Dupont, e agora essa nos novos Decathlon, né? A gente já tem um Decathlon, que é o Decathlon da Ponte Estaiada, aqui do Morumbi, em São Paulo, que é conhecido, e agora pegamos mais 2 Decathlons, né? Que é um inquilino que a gente conhece muito bem, gosta muito, né? Do inquilino, da saúde financeira dele, digamos assim, que é um ponto importantíssimo, né? E são 2 sale-leasebacks, né? Que foram feitos mais ou menos na mesma época que a gente fez o nosso, mas por um outro fundo, e que agora, por oportunidades aí de mercado, a gente pôde pegar também. Então, a gente está expandindo aí a carteira de ativos de varejo, né, com 2 muito bons. Mais ou menos na mesma época é depois, né? Porque eu me lembro de você me dizer que o primeiro... É um pouquinho depois, Decathlon foi com o Alzirão, né? Isso, um pouquinho depois. A Decathlon experimentou primeiro com a gente, que foi o feito com a LZR, aquele imóvel ali da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, aquela localização super legal ali, na entradinha do Morumbi, né, que tá um monte de coisa acontecendo, inclusive, né, super interessante ali os projetos que estão acontecendo ali naquela área, nosso vizinha do Decathlon, da Marginal, e na sequência a Decathlon gostou dessa história e começou a fazer outros. Aí esses aí foram sale-leasebacks da Decathlon, feitos na sequência. É uma outra loja, que é a segunda loja deles de São Paulo, né, super importante para eles aqui em São Paulo, uma loja famosa, antiga deles, super bem estabelecida, que é a da Raposo Tavares aqui, e uma em Joinville, né, uma loja um pouco menor em Joinville, a da Raposo é bem maior, a de Joinville é menor. Aqui. Isso. Essa loja, assim, acho que o ponto importante é a Decathlon, né, tá aí já há muito tempo, a loja performa muito bem, é uma loja conhecida, tradicional deles, numa região, né, de muita gente. Ela tinha um pouco de área vaga, e aí ela foi alugado uma parte para a Cobase, né, de pets, né, então a Cobase pegou um pedaço da loja, está indo super bem também, e ela tem, se você olhar a parte da frente, que você está vendo um pequeno pedaço de um grande estacionamento, né? E até se você rolar para baixo, não sei se você consegue rolar isso para baixo e ver o mapa, né? Quando você vê ali o mapa, você vê que mais da metade do terreno ainda é estacionamento, né? E isso é importante por quê, né? Isso é importante porque hoje em dia o estacionamento tem menos uso do que ele tinha no passado, né? Então, parte do projeto aí, e isso é uma coisa já em andamento, em aprovação de prefeitura, é uma expansão aí, né? Então, novas áreas úteis para obter, obviamente, nova renda, né? Caramba, rendas agora adicionais. que eu notei, o terreno de estacionamento é do tamanho do terreno da loja. Sim. A área livre é mais da metade ainda do terreno, né, ao todo. Claro que algum estacionamento você tem que manter, né? Você não vai acabar com todo o estacionamento, mas o estacionamento hoje em dia, até porque muita gente usa Uber, enfim, por N motivos, o estacionamento hoje em dia eles são mais do que eles são necessários em muitos varejos. Então, e você pode fazer também coisas suspensas, né? Você pode fazer garagem embaixo com uma loja em cima, vice-versa, tem soluções variadas, então existe aí um potencial de expansão importante de área locável e agregar renda futura. Como aí é muito movimentado, e é uma região que está se desenvolvendo muito, né? Tem a região o bairro do Morumbi, né? Morumbi é o nosso Decathlon, o bairro do Butantã, que é próximo daí, né? Que é a chegada em São Paulo, é um bairro que está se desenvolvendo de forma muito acelerada na incorporação residencial, né? Um volume gigantesco de novos prédios, grandes condomínios. É uma região de muita densidade de pessoas e crescendo, com muito projeto novo, uma região das mais aquecidas na parte residencial de São Paulo hoje em dia. Está logo aí, vizinho disso aí. Então, do ponto de vista comercial, é muito interessante aí explorar novas áreas, nova BL aí que a gente vai desenvolver. Então, esse é o Raposo Tavares. E aí tem um Joinville, que é menor, é parecido, tem características similares
do que eu estou falando aqui de estacionamento e tal, né, se você olhar ali também. Mas, então, lá só tem Decathlon, não existe nenhum outro inquilino, e se você rolar no mapa, você vai ver uma coisa parecida, então tem um grande estacionamento ainda, né, que não é mais tão necessário, então ainda pode se explorar um pouco. E ele fica bem na chegada de Joinville, com a estrada, uma avenida super movimentada. E, obviamente, quando um varejista de ponta escolhe um ponto, ele leva em consideração todo o movimento, né, a passagem de veículos na frente. Essa é a parte boa desse tipo de ativo, é que eles usualmente foram muito bem pensados do ponto de vista de localização, né, porque um varejista, especialmente os de primeira qualidade, que sabem o que estão fazendo, escolhem com muito cuidado as localizações. Então, isso é usualmente muito positivo nesse tipo de ativo. Então é isso, são mais 2 aí varejos, né, com contratos atípicos longos e potencial de expansão, e com esse inquilino, né, Decathlon, que a gente gosta bastante, já tem relacionamento e conhece em profundidade, gosta muito deles. Esse é o resumo aí. No caso de São Paulo, essa pontinha da Cobasi aqui é um contrato típico, certo? Primeiro contrato. Essa ponta da Cobasi é um contrato típico, exatamente. Primeiro, mas não será o único, até porque haverá essa expansão aí no estacionamento. E a Decathlon que a gente já tem, né, o pessoal sabe disso, até a Decathlon que a gente já tem está em processo avançado de aprovação de uma expansão, né? Então ela também haverá expansão nela, na qual serão feitos contratos típicos com outros varejistas. Então isso também acontecerá na nossa Decathlon da Marginal Pinheiro, aqui que a gente já tem. Nesse caso da Cobasi, apesar de típico, é um contrato de longo prazo também, né? O que muda é que a cada 3 anos ele pode passar por revisional, o que nas fases boas é bom para o fundo que também. Pode ser positivo. Aí é uma questão de olhar com cuidado o valor de locação em si, né? E a localização, é claro, né? Porque até se você tem um imóvel muito líquido, numa localização muito boa, muito desejável para varejistas, no momento de uma renegociação de preço, você tem uma posição negocial boa, né? Posição de, vamos dizer assim, de alavancar a sua posição e a locação em si, porque você tem um imóvel com muita liquidez, com potenciais outros interessados e tal. E varejistas desse tipo, eles fazem investimentos muito grandes no ativo também, então ele não se muda com facilidade de um imóvel que foi escolhido, né? Então, com toda a análise do bairro, da localização, e um grande capex que é feito para desenvolver o ativo pelo inquilino, né? Não é um tipo de ativo que o inquilino, se você quiser aumentar o aluguel 15%, o inquilino vai, vou embora daqui, tchau, porque vai para onde, né? Todo um bairro ali bairro de influência, região de influência que você fala, né, no varejo, tem toda a região de influência que foi pensada, foi escolhida. Então, inquilinos bons varejistas, empresas saudáveis, né, que tem um bom business, dificilmente saem de localizações assim, né, bem escolhidas. Então, a gente realmente gosta bastante desse tipo de ativo. E um pouco do plano era, né, dessas oferta e venda de ativo recente, fazer mais desse tipo aí, que o mercado está chamando de renda urbana. Eu chamo de varejo, sempre chamei de varejo, mas o mercado começou a chamar de renda urbana, então, enfim, a gente vai fazer mais aí desse tipo. Em relação ao preço, cap rate de 9,3, bom preço, bom negócio na sua avaliação? Eu acho que é um bom preço hoje em dia, né? O mercado de hoje permite esse tipo de coisa. Eu acho que para um contrato atípico, longo, com um ótimo inquilino, é um bom preço. E além de tudo, tem essas expansões que eu estava comentando, né? Esse é o cap rate do aluguel imediato de hoje, né? Mas ainda existe possibilidades de expansão da renda nesses ativos aí. E a expansão da renda incrementa o cap rate, porque o terreno já está comprado, né? O terreno, isso, para todo mundo entender, né? Você faz uma expansão, ela custa a construção, obviamente, mas o terreno, que é sempre uma parte muito grande do custo, ele já está aí. Então, exatamente. O cap de uma expansão, se você comprou agora um cap de 9,5%, vou chutar aqui, tá? O cap de uma expansão vai lá para 13%, 14%, uma coisa assim. Porque o cap de 9,3 sobre o valor que foi pago hoje. Hoje foi comprado tudo, né? O imóvel inteiro foi comprado agora, e esse é o cap sobre a compra total. Então a expansão certamente incrementa de forma significativa o yield gerado ali, né? Com o tempo. Se essa operação fosse há uns 2 anos, o cap teria sido menor? Muito menor. 7, talvez, 7 e pouco. Com toda certeza. Nós mesmos fizemos Decathlon, Morumbi e aqueles DASA, Delboni, Euremo, laboratórios que a gente fez, 2 em São Paulo, a caps próximos de 7, né, na operação original. Mas era um momento que a NTN estava 3, né, o juro estava a 2,5, o CDI, né, o mercado estava em outros patamares. Eu acho que para o mercado de hoje
Eu pergunto isso, eu vou mexer num vespeiro aqui. A gente, por enquanto, está gravando, mas isso vai ao ar no sábado ao vivo. O chat vai começar a bombar aqui, que é explicar para as pessoas aquele negócio: o fundo cresce, o rendimento não cresce, tá, não sei o quê. A economia oscila para caramba. As alocações que você fez no passado foram a caps menores. Mas por quê? Porque o juro estava 2% ao ano, 3% ao ano, o NTNB pagava 3% ao ano. E aí você fala, não, então não vou comprar nada, porque o cap está muito baixo. Como se a gente soubesse do futuro, se de repente a taxa de juro é esse o patamar dela, ela permanece assim, você nunca mais Sim, compra nada, né? Aí sim. agora, nova emissão, você compra um cap maior do que comprou na emissão passada. Então, é assunto até do final do fato relevante, isso tende agora a aumentar o seu rendimento, né? Mas por quê? Porque a situação macroeconômica é outra também, tá certo? Uhum. É outra. Como também vai novamente se alterar, né? Os ciclos vão se sucedendo, né? Então a gente vai ter também, em algum momento, o juro já parou de subir, em algum momento a gente vai ter o juro começando a cair, aí uma discussão de até onde vai cair e tal. E aí as alocações que estão sendo feitas agora vão se provar, acho que muito valiosas, né? Você Sim. travar longos contratos com e lembrando, né, com cuidado que esses contratos eles têm repasse de inflação integral, são contratos atípicos, inflação, né, como se viu no LZR, né, passamos toda a fase aí pandemia, alta de inflação, sem uma surpresa, sem um susto, com um repasse de inflação totalmente tranquilo e integral em todos os contratos. Então, Então, esses 9,3 são 9,3 que vamos receber e sempre com inflação atualizando isso. São um rendimento real, né, sobre o capital empregado. Deve vamos ser imaginar comparado e assim. torcer que daqui uns 2 anos, 2 anos e meio, a taxa de juros caiu de novo. Não para 2, mas caiu, está abaixo de 10 ou coisa assim. Aparece mais uma oportunidade de você comprar uma loja BTS, contrato atípico com a Decathlon. Não vai ser a 9,3 de cap, tá certo? Vai ser um cap De jeito menor. algum, de E forma nem alguma, por senão isso é você vai muito deixar prêmio, de né? fazer a operação, né? Exatamente. A gente está sempre buscando o prêmio adequado para o momento, né? A gente não vai, Hum. na data de hoje, comprar nada a 7 de cap, porque não tem sentido, porque é muito pouco prêmio em relação ao que eu ganho sem correr risco, né? É sempre o prêmio de risco que você está buscando para fazer qualquer coisa que tenha algum nível de risco. Por menor que seja, né? Quer dizer, o que a gente faz, acho que tem um nível de risco dentro do espectro do real estate relativamente baixo, né? Contratos atípicos, com grandes inquilinos e tal. Mas tem risco, né? Eu não vou tirar o meu dinheiro do banco ali, da NTN, dos ativos de risco baixo ou nenhum risco, para correr risco, eu quero prêmio. Então, acho Perfeito. que o prêmio é sempre importante existir. Aí a taxa em si depende um pouco dos momentos de mercado, né? O importante realmente é ter um prêmio Uhum. adequado, até porque o momento de mercado vai alterar, daqui a pouco o juro vai cair de novo, e aí essas operações feitas agora vão parecer ter sido muito baratas, né? Muito Exato. adequadas do ponto de vista de gerar valor aí, de longo prazo. E aí, justamente falando desse prêmio e tal, dos investimentos, da renda fixa e real estate, termina o fato relevante falando do impacto nas distribuições, e você traz o texto da seguinte forma: o objeto desse fato relevante representa aproximadamente 5 centavos por cota por mês no primeiro ano, em substituição ao valor correspondente hora aplicado. Posso entender que é incremental, quer dizer, o dinheiro que estava na aplicação, você tira, compra o imóvel, e com a compra do imóvel ele rende 5 centavos a mais do que estava rendendo na aplicação financeira? Não, Não. não. Na verdade, não, porque hoje a aplicação A taxa financeira de está juros está rendendo muito muito. bom. Então, na verdade, é em substituição mesmo. Isso quer dizer que no curtíssimo prazo, essa compra vai manter o rendimento do fundo num patamar parecido com o atual. Aí a gente tem crescimento de inflação, aí a gente tem áreas de expansão, e aí a gente Sim. tem mudanças de mercado que vão fazer que o rendimento do CDI caia, né, não fique no patamar que está. Mas no Então, patamar do CDI de hoje, esses ativos vão render de forma parecida, então o rendimento consolidado do fundo não vai se não vai, alterar dramaticamente. não vai subir 5 centavos de Não, faturamento. não. No Vou até curtíssimo chutar, prazo, vai, não. hoje o CDI estaria rendendo uns 6 centavos e essa compra rende um pouco menos do que o CDI. Mas, como a Algo por gente aí. sabe, o CDI não vai ser alto para sempre, uma hora ele cai e o cap rate do imóvel Vai crescendo. vai crescendo. O Fábio, a segunda compra que você faz teve o do imóvel do POM, Tudo bom. e agora esse aí, esses dois Decathlon mais um pedacinho de Cobase, em situações de fundos que estão sendo liquidados por provocação de cotistas relevantes. No caso do Dupont, você foi lá e abocanhou as cotas do fundo. Conversamos bastante sobre isso no Clube FI Entrevista, inclusive,
depois comprou mais 10% das cotas do fundo, né? Tem hoje 98%. Era um fundo monoativo, você preferiu comprar cotas ao invés de comprar o imóvel propriamente dito. Agora, sim, esse fundo que vendeu os imóveis, ele tem mais imóveis lá dentro. Você, ao invés de comprar cotas, você preferiu falar, não, eu não quero todos os imóveis, eu quero esses dois especificamente, é isso? É isso. O caso do Dupont, ele era monoativo, né? Então, a compra de cotas foi uma forma mais econômica de comprar, sem ter que incorrer em TBI, ou Laudêmio, um custo todo, uma economia de mais ou menos 7% do valor da compra, por comprar as cotas, então vale muito a pena, né? E era um fundo monoativo. Esse caso não é um fundo monoativo, o vendedor é um fundo que tem mais ativos, né? E a gente não queria os outros ativos, então aí tem que ser uma compra realmente imobiliária dos imóveis, que por sinal é mais barata, porque o ITBI nessa região é mais barato que o ITBI do Dupont, e não tem laudêmio e tal, então custo de transferência é menor, e de qualquer forma tinha que ser assim, porque esse é um caso de um fundo que não tem um único ativo, tem outros ativos que continuaram nele, e a gente não ia comprar, então tinha que ser aí a compra imobiliária mesmo. E a circunstância favorece também saber que o fundo tem que vender, tem a obrigação de vender por causa de uma decisão de assembleia, favorece na negociação? Se não fosse nessa situação, talvez o cap seria um pouco menor? Talvez sim. Acho que aí é um mercado normal, né? O mercado está similar para todo mundo, quer dizer, tem bastante gente buscando vender ativos, então acho que é um momento interessante de comprar. Mas, por outro lado, é um ativo muito bom, então também não é um ativo muito bom, com um contrato muito bom, então não é também que o vendedor ia vender a qualquer preço, não é uma ia vender venda a propostas. né? Não de é, garantia, não chega não é isso. de jeito nenhum. É um ativo saudável, não alavancado, com contrato, com ótimo inquilino. Então, é um bom momento para comprar isso num bom preço, mas também não é uma situação, né, de estresse total, nada disso. É apenas como o mercado está buscando liquidez, os players estão buscando liquidez e a gente tem caixa, né? E a gente pode comprar ativos que a gente gosta e acho que vão gerar muito valor no longo prazo, a bons preços, né? Mas não é uma situação estressada nem nada disso, né? Como também não era o caso do Dupont, é apenas uma questão de busca de liquidez e aí a gente pegando bons ativos, ou ótimos ativos, eu diria, a bons preços, mas nada de estressado, na verdade. E aí agora o caixa ainda sobrou alguma coisa dessa última emissão? Sobrou. Na última emissão ainda temos aí uns 50 milhões de reais, mais ou menos. Dá para ver mais umas operações. Sim. E então logo você está de volta ao fatos relevantes. E uma compra dessa, com 2 contratos desses da Decathlon, você já tem um outro e tal, ele vira uma reservinha para o futuro aí, né? Se o mercado continuar fechado e você vê uma oportunidade, você tem contratos que você consegue ceder e fazer uma alavancagem com uma boa qualidade de crédito, né? Sim, sem dúvida. Temos vários, né? No caso, na verdade, temos muitos, né? Porque o fundo, por definição, tem esse tipo de contrato como sua base, né? Seu DNA. Então, temos muitos contratos aí. Mas sem dúvida, três contratos Decathlon com muitos anos pela frente aí são um ativo muito bom do ponto de vista de recebível mesmo. Legal. Fábio, brigadão, cara. Para você que está assistindo agora, no sábado, são praticamente 7 horas da noite da sexta-feira, o Fábio está trabalhando e te ficando